Unidade 2, Cultura Inglesa. Crescemos ouvindo que religião não se discute. Entretanto, a fim de melhor compreender a identidade cultural de um povo, precisamos investigar suas crenças e visões de mundo. A religião faz parte da cultura. É um fenômeno que reflete a cultura e também um campo de exploração da memória. Levando isso em conta, iremos analisar os diversos conflitos religiosos que marcaram a cultura inglesa e interpretar o significado da reforma protestante na Inglaterra. Também identificaremos os espaços no globo que foram colonizados e influenciados pelo Império Britânico e investigar o seu legado para as diferentes sociedades, assim como compreender as causas da Segunda Guerra Mundial. Por fim, vamos reconhecer as formas de dominação exercidas pela Grã-Bretanha durante os séculos XIX e XX, bem como examinar os movimentos locais de resistência, autonomia e independência. Conflitos religiosos na Grã-Bretanha. Entre as várias perspectivas que organizam o conjunto de costumes e principais hábitos que estão associados a comportamentos e valores, ideias e crenças de um grupo social, a religião desempenha um papel fundamental, uma vez que tem origem em uma parcela do sistema cultural como um todo. Rubem Alves, 2014, na obra O que é religião?, tratará dessa noção por dizer que a religião pode ser definida como um conjunto de sistemas culturais, no qual estão incluídas as crenças que determinam os símbolos e estabelecem paralelo entre a humanidade e a espiritualidade, não deixando de lado os próprios valores morais constituintes da noção de religião. Nesse sentido, nós como humanos temos a habilidade de simbolizar, e isso é o que nos diferencia dos outros seres. Em outras palavras, tudo aquilo que é produzido pelo homem é simbólico. Sendo assim, todos os rituais e mitos que integram um sistema religioso são simbólicos. Dessa forma, com base nos estudos desenvolvidos pelo antropólogo norte-americano Clifford Geertz, podemos compreender que uma religião, dentro de uma sociedade, além de preservar o legado cultural de um povo, torna-se parte essencial de um sistema de símbolos e passa adiante uma cultura. Então, a religião preserva o legado cultural de um povo e se torna parte de um sistema de símbolos que passa adiante a cultura. Nesse sentido, é importante destacar que, embora as religiões tenham sofrido mudanças ao longo dos anos, elas ainda são consideradas responsáveis por guardar a herança étnico-cultural de um povo. Então, as religiões, elas sofrem mudanças, mas elas guardam a herança étnico-cultural de um povo. Dentro deste ponto de vista, podemos notar que existem princípios e regras que norteiam a organização do espaço sagrado. Quais são esses princípios e regras que norteiam a organização do espaço sagrado? Assim como integrante de um sistema cultural, a religião sofre transformações e tem se adequado a novas práticas. Portanto, se a religião é parte de um sistema de símbolos, da mesma maneira que a cultura, ela é viva e sofre movimentos. Ou seja, a religião passa por processos de releituras e ressignificações no que diz respeito a rituais e mitos, pois ela faz parte de um sistema cultural, né? E sofre transformações, porque ela faz parte de um sistema simbólico. Da mesma maneira que a cultura é viva e sofre movimentos, a religião também é viva e sofre movimentos, processos, releituras, ressignificações e transformações. Portanto, é importante compreender a religião como um conjunto de símbolos produzidos e vivenciados, com base no coletivo,
A religião ela é um conjunto de símbolos produzidos e vivenciados com base no coletivo, assimilando a dimensão que adquirem dentro de um determinado sistema religioso. Enfim, a noção de religião só é entendida quando busca captar o contexto cultural em que foi criada. A religião ela só é entendida quando busca captar o contexto cultural em que foi criada. Ação que cria o entendimento também de um pouco da essência do povo. Então, a religião, ela cria o entendimento da essência do povo, captando o contexto da cultura em que foi criada. Próximo tópico, o lugar da religião na constituição da identidade cultural inglesa. A religião é uma das manifestações mais antigas do mundo. No que diz respeito à religião no Reino Unido, ela se consolidou por conta da chegada de missionários cristãos, tendo sua origem há pelo menos 1400 anos. Desde este momento, o cristianismo tem sido a maior e mais poderosa denominação religiosa, tendo duas correntes influentes, o anglicanismo e o catolicismo romano. Ainda que isso venha acontecendo nos últimos anos devido à imigração, novas doutrinas vêm sendo incorporadas ao dia a dia britânico. Diante disso, é válido destacar que a formação do Reino Unido, com base no decreto chamado Tratado de União, olha só, a formação do Reino Unido com base no Tratado de União, visava garantir que haveria uma sucessão protestante da mesma forma que uma ligação entre Igreja e Estado. O Tratado da União, na formação do Reino Unido, né? A formação do Reino Unido, com base nesse decreto do Tratado da União, visava garantir que haveria uma sucessão protestante da mesma forma que uma ligação entre Igreja e Estado, que até hoje ainda consegue ser observada. De acordo com pesquisa realizada pela Comissão Europeia em 2018, em termos de liderança, existe a seguinte ordem: cristianismo, islamismo, hinduísmo, sikhismo e, por fim, o judaísmo. Com isso em mente, vale destacar em termos oficiais, a Igreja Anglicana ocupa a soberania, sendo endossada pelo monarca e chefe, sob a denominação de arcebispo da Cantuária. Em comparação a essa posição, temos a Igreja Católica ocupando o segundo lugar de maior religião da Inglaterra, cuja soberania é representada pelo Papa. Nessa direção, destacaremos algumas contribuições da noção da religião na identidade inglesa. Quais foram as contribuições da religião na identidade inglesa? Queiroz, 2003, discute que a visão religiosa no mundo faz com que diferentes aspectos dentro de uma mesma cultura, de uma mesma sociedade, sejam interligados. A partir da relação Igreja-Estado, as ações no âmbito da cultura, da economia e da política passam a ser contempladas de um prisma religioso. Sendo assim, o processo de colonização tem apoio do sistema religioso, que, com fortíssimo aparato, convence a sociedade diante das políticas do Estado. Também merece destaque o acordo feito entre o Estado e a Igreja, a fim de que a ocupação territorial acontecesse de modo pleno, tendo como pano de fundo políticas econômicas e territoriais que revelam um estreito diálogo entre religião e poder público. Um estreito diálogo entre religião e poder público. Liberal, 2004, discute sobre essa particularidade, quando discorre acerca da sociedade que abre espaço para que o sistema religioso apresente suas contribuições no que diz respeito à moral e ética em relação à imposição do Estado. Diante disso, é importante perceber em que momento a própria sociedade inglesa deu espaço para que a religião se juntasse à vida política, social e econômica, desempenhando seu papel no cumprimento de objetivos a partir de uma coletividade. Entretanto, é preciso atenção, já que esse papel desempenhado pela religião como extensão de ações propostas pelo Estado pode expor uma faceta totalitária. Então, atenção, né?
o papel desempenhado pela religião como extensão do Estado pode expor uma faceta totalitária, isto é, pode vir a apresentar características de um sistema político que limita formas de governo, partidos de oposição, exercendo um controle na vida pública e privada da população. Assim, o objetivo da religião é formar grupos identitários homogêneos dentro de um processo colonizatório. Van der Leyen, 2009, trata dessa questão ao apontar que a religião influi no modo de vida dos habitantes de uma determinada região, já que, por recorrer a ela, tentam melhorar e transformar sua realidade. Então, a religião influi no modo de vida, né, formando grupos identitários homogêneos dentro do processo colonizatório e transforma, influindo na vida de seus habitantes, que a partir da religião tentam melhorar sua realidade. Ainda Liberal 2004 discute que a identidade é o que somos, com base nos valores culturais, éticos, religiosos que nos foram transmitidos, quer tenha sido pelo sistema linguístico ou por meio das pessoas com quem nos relacionamos. Sendo assim, considerando a identidade cultural inglesa, podemos ver como a noção da religião tem sido traduzida por meio de poemas, canções e publicações, fazendo uso de discursos que enalteçam o povo com suas conquistas, ao amor, ao trabalho, à terra, à ordem, ao espírito comunitário. Quadro formado em que se tornou muito atraente a ida de novas famílias ao Reino Unido. Em se tratando da importância da religião na construção da identidade cultural inglesa, podemos observar que a religião promoveu o fortalecimento das relações no Reino Unido, fazendo com que identidade e senso de pertencimento ao território e ao grupo religioso efetivassem controle de pessoas e objetos sobre o território inglês. Por fim, Rosendahl e Correia, 2008, abordam a religião na construção da identidade cultural inglesa por dizer que as práticas religiosas desenvolvem, criam lugares simbólicos e transformam o espaço em lugar. Então, esses lugares simbólicos transformam um espaço em lugar. Em outras palavras, o homem leva consigo aquilo que aprendeu nos espaços sagrados, a sua vida no dia a dia, ação que cria e reforça raízes sobre o território em que vive. Próximo tópico: conflitos religiosos que marcaram a Inglaterra. Diferentemente do ocorrido em outras regiões da Europa, a reforma protestante na Inglaterra esteve sob o comando de indivíduos bastante religiosos. Então, diferente de outras regiões da Europa, a reforma protestante estava debaixo do comando de indivíduos muito religiosos, sendo iniciada pelo próprio Henrique VIII, 1495-1547, da dinastia Tudor. Ele foi o mais importante de todos os reis absolutistas ingleses. O início se deu quando o rei Henrique VIII divorcia-se de sua esposa Catarina de Aragão, por não ter lhe dado um filho homem que o sucederia ao trono. O rei, decidido a se casar com a amante, a cortesã Ana Bolena, envia o pedido de divórcio ao Papa da época, que obviamente não autoriza a desfeita do casamento, uma vez que infringia as regras do catolicismo, resultando em pecado gravíssimo. Sendo assim, o monarca beneficia-se disso, rompe com a Igreja Católica, declarando-se o novo chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Com isso, todos os bens e as terras que antes estavam no poder da Igreja passam às mãos do soberano. A fundação da nova Igreja deu início à Igreja Anglicana. Entretanto, a princípio não havia tantas disparidades em comparação à Igreja Católica. Mas, com o passar dos anos, os anglicanos aproximaram-se mais dos ideais da reforma protestante, especialmente no que diz respeito ao calvinismo.
Como lembra Armstrong, 2001, não tem como deixar de lado os fatores étnicos, políticos, econômicos, religiosos e sociais, quando o assunto são os conflitos no Reino Unido. A autora menciona que os embates começaram já na Idade Média. Deste modo, o século XII traz em seu curso uma importante ação por parte do rei Henrique II, quando tenta anexar a ilha da Irlanda ao seu reinado. Diante disso, os irlandeses resistiram até o século XVI. Entretanto, a partir dessa data, milhares de britânicos passaram a se mudar para lá. Segundo a especialista inglesa, esse processo consistia em atrair colonos da Inglaterra, da Escócia e do país de Gales, ofertando-lhes propostas generosas de terra, com a finalidade de transportar toda uma sociedade para a Irlanda. Essa tática não parece ter dado muito certo, uma vez que os recém-chegados, em sua maioria protestante, estavam em conflito com os irlandeses que seguiam o catolicismo. Desse modo, o mesmo território passou a ser ocupado por dois grupos que se hostilizavam. Um deles cria que suas terras haviam sido tomadas e o outro temia rebeliões. Ainda, talvez um pouco mais recente, mas não de menor importância, estão alguns desafios que o Reino Unido tem enfrentado, apesar do enriquecimento cultural trazido por pessoas de diferentes culturas, a formação da identidade cultural da sociedade inglesa. A partir dos estudos de Burke e Polaris Burke, percebemos que uma sociedade multicultural também faz emergir problemas sérios que surgem de hábitos e tradições dos imigrantes, tendo alguns se tornado inaceitáveis por incluírem a violência em suas práticas, bem como sérios abusos dos direitos humanos. Então, como podemos observar, a formação da Inglaterra é multicultural, desde o seu âmago. É uma sociedade multicultural e, por causa disso, muitos problemas étnico-sociais emergem. Por isso, o respeito e a tolerância, em nome de um relativismo cultural extremo, materializado com práticas culturais religiosas que violam direitos humanos, são vistos pela ótica do inadmissível no Reino Unido. Então, esse relativismo e tolerância, em nome do relativismo cultural, é inadmissível porque violam direitos humanos. A título de exemplo, há casamentos forçados dentro da comunidade paquistanesa no Reino Unido. Outra faceta da religião na construção identitária inglesa diz respeito a uma questão trazida por muitos imigrantes: a mutilação genital feminina, um costume de várias comunidades africanas, asiáticas e do Oriente Médio, considerado imoral e inaceitável pelos padrões ocidentais de saúde e humanidade. Essas duas últimas particularidades têm causado uma certa crítica ao relativismo cultural no Reino Unido, uma vez que, dentro da perspectiva de estudos de cultura inglesa amplamente discutidos na política de multiculturalidade, defende-se a igualdade de valor no que diz respeito às culturas, mas que tem acabado por negar a existência de valores e verdades universais que apoiam a humanidade e são comuns a todos nós. Próximo tópico: Reforma Protestante na Inglaterra. Reforma Protestante designa o movimento iniciado a partir de Martinho Lutero, um monge católico que, insatisfeito com algumas práticas e questões em torno da teologia defendida pela Igreja Católica, divulga 95 teses que tomam corpo e força ao reformismo no seio da Igreja, o que recebeu o nome de protestantismo. A discussão que pretendemos desenvolver aqui passará por pelo menos 3 aspectos: político, econômico e teológico. Para começar, foi exposto no interior da igreja um exercício de corrupção. Por isso, em se tratando de interesses políticos, essa reforma possibilitaria o rompimento do vínculo com a autoridade papal, e de um prisma econômico, a cobrança de impostos de fiéis seria interrompida. Por fim,
De uma vertente teológica surgiram as críticas de Martinho Lutero, que se direcionavam a certas condutas da Igreja Católica no que diz respeito ao campo político. Uma vez que o poder era sustentado pela Igreja, tornando-se incapaz de governar sem a anuência papal, assim sendo, entende-se que a Igreja Católica possuía o monopólio da vida política, tanto da vida política quanto religiosa da comunidade inglesa. Vamos praticar. A Reforma Protestante foi um movimento religioso que se formou contra as práticas e doutrinas da Igreja Católica Romana. Seu principal mentor foi o monge agostiniano alemão Martinho Lutero, que em 1512 afixou 95 teses que tiveram como alvo as vendas de indulgência. O ato culminou em um processo de ruptura que abalou o domínio católico na Europa Ocidental. Desse modo, assinale a alternativa que indica qual igreja inglesa teve origem na Reforma Protestante. A. Luterana, B. Metodista, C. Anglicana, D. Batista e Calvinista. Eu escolho a A. Luterana. Próximo tópico, o nascimento de um império. Para que possamos melhor compreender os espaços que sofreram mudanças e foram influenciados pela Inglaterra ao redor do mundo, temos que passar pela Revolução Industrial. Olha só que legal! É um momento muito importante da história da humanidade, para que possamos compreender também os espaços que sofreram mudanças e foram influenciados pela Inglaterra ao redor do mundo. Então, quando a gente fala da globalização, olha só, a Revolução Industrial, ela foi uma revolução de origem inglesa, né? Influenciado pela Inglaterra ao redor do mundo. Esse boom todo foi influenciado pela Inglaterra. E assim a gente consegue compreender melhor os espaços que sofreram mudanças. Ou seja, um processo de transição no qual novos processos de manufatura surgiram. Um processo de transição, hein? Isso se deu no período compreendido entre 1760 e, em algum momento, entre 1820 e 1840. Nesse período, houve a transição de produções artesanais para máquinas, a fabricação de novos produtos na área química, novos processos de produção de ferro, maior eficiência com base na energia da água e o uso crescente da energia a vapor, além da substituição da madeira e de outros elementos de combustão pelo carvão. Sendo assim, essa revolução teve seu início na Inglaterra e, algum tempo depois, espalhou-se para a Europa Ocidental e Estados Unidos. Então, a princípio foi uma transição de produções artesanais para máquinas. Não tinha como a humanidade fugir disso e foi um divisor de águas que alterou de forma irreversível o rumo da humanidade. Muito importante, né? Essa origem aqui, que depois de ter seu início na Inglaterra, se espalhou para o mundo. E aí a gente pode começar a entender o iniciozinho ali, a sementinha da globalização. De acordo com o economista ganhador do Prêmio Nobel Robert Lucas Jr., 1975, pela primeira vez na história, o padrão de vida das pessoas comuns começou a se submeter a um crescimento sustentado. Olha só, o padrão de vida das pessoas também começou a sofrer um processo de transição ali e se submeter a um crescimento. Burke e Polaris Burke, né, falam aqui dessa prosperidade, defendem que a Grã-Bretanha, sem sombra de dúvida, remodelou processos. Então, olha só, a Grã-Bretanha remodelou processos, já que de uma sociedade amplamente agrária e rural conseguiu chegar a um modelo industrial urbano. Olha que coisa incrível, foi tudo na Inglaterra. Uma sociedade agrária. Agora a gente começa a entender por que que o inglês ele é a língua falada no mundo, é a língua universal, né? A gente vendo as origens consegue entender. A Inglaterra conseguiu transformar uma sociedade agrária e rural
em um modelo industrial urbano. Dessa forma, estabeleceu um contraste interessante para essa discussão. Somente um quarto da população inglesa era urbana em 1801. E na metade do século XIX, a Inglaterra era líder no ranking de países mundiais, nos quais a população estava concentrada nas cidades. Olha só, tá vendo? Todo esse processo da Revolução Industrial, ele fez com que a população passasse a se concentrar nas grandes cidades. E aqui temos uma figura, centenas de trabalhadores saindo da fábrica Platt Works em Oldham, em 1900. Incrível, quantos trabalhadores saindo da fábrica, incontáveis. Diante disso, podemos apontar a produção de tecidos de algodão nas fábricas da cidade de Manchester e em outras partes ao norte da Inglaterra, tendo sido exportadas ao Brasil, inclusive. Também houve produção intensa de alguns itens, a saber, facas, garfos e outros utensílios de metal, feito em Birmingham e Sheffield. Duas cidades que, embora muito pequenas, tornaram-se relevantes ao crescimento e à expansão inglesa. Então, olha só, essas fábricas impulsionaram de forma incrível, né, o crescimento e a expansão inglesa. Tá aí, né? Já tá explicado aqui o crescimento e a expansão, palavras-chave. Próximo tópico, a compreensão da formação desse império para a língua e cultura inglesa. O orgulho sentido por muitos ingleses pelas realizações econômicas, tecnológicas e científicas à época da Revolução Industrial teve altos impactos, já que as condições de trabalho eram muito ruins e as jornadas de trabalho quase insuportáveis. Então, esse orgulho sentido por muitos ingleses pelas realizações teve altos impactos, altíssimos impactos, né? Essas realizações. E as condições de jornada de trabalho eram insuportáveis, péssimas, horríveis. Novamente, a literatura serve-nos de aporte nesse aspecto, no qual merecem destaques as obras de Friedrich Engels, amigo de Karl Marx, em 1845, cujo título era A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que investigava as falas das favelas de Manchester. Nesse sentido, Charles Dickens, um romancista de língua inglesa, viu-se no dever de denunciar as grandes brutalidades e destruições dessa época. De acordo com Silva, 2005, suas obras podem ser compreendidas com base nas realidades sombrias do trabalho infantil, da superpopulação nos grandes centros, o domínio desumano das máquinas, as doenças, além das desigualdades, injustiças e misérias. Pois é, progresso tecnológico inversamente proporcional ao humano espiritual. Uma delas é Tempos Difíceis, ok? Anota aí essa obra, que aborda as aventuras e desventuras de um rapaz órfão. Nesse romance, as condições precárias da sociedade inglesa da época fazem com que Oliver Twist se torne um delinquente. Foi o primeiro romance inglês no qual o protagonista é uma criança, tendo sido considerado uma obra-prima da literatura da língua inglesa. Olha só, então a gente começa a ver também a literatura ali como uma denúncia, né? Denúncia das condições, das desigualdades e injustiças. Em se tratando da formação do Império Inglês e do seu impacto da disseminação da cultura inglesa ao redor do mundo, é importante destacar que a língua inglesa pode ser vista a partir do prisma institucional. É isso mesmo, que esquisito.
Isso se deve à construção de conhecimento e produção em torno dessa língua. Então, em se tratando da formação do Império Inglês, a disseminação da cultura inglesa ao redor do mundo é vista a partir do prisma institucional. O que isso significa? Né? Significa que essa disseminação da cultura inglesa ao redor do mundo se deve à construção de conhecimento e produção em torno dessa língua. Por isso, eles dizem que é vista a partir de um prisma institucional. É importante atentar-se ao fato de que a língua inglesa, na época de Shakespeare, já era falada como primeira língua por cerca de 6 milhões de pessoas. Então, construção de conhecimento e produção. Olha só, ali liderando na produção de conhecimento. Nessa direção, a língua inglesa tem conquistado um lugar comum, uma língua internacional, ou melhor dizendo, a língua internacional. Explicamos esse lugar ocupado a partir das contribuições de pelo menos 2 fatores: a ascensão do Império Britânico e, ultimamente, a hegemonia. Isso quer dizer a influência principal de um país ou povo, neste caso, os Estados Unidos. Então, a língua inglesa conquistou esse lugar comum de uma língua internacional, a língua internacional, por causa da ascensão do Império Britânico e da hegemonia dos Estados Unidos, certo? Por isso se tornou aí a língua do mundo. Próximo tópico. Próximo tópico, as relações entre Inglaterra e as outras nações do globo. A fim de melhor entender as relações estabelecidas entre Inglaterra e outras nações do globo, vamos recorrer aos estudos de Fernandes 2001. Quando falamos de relações internacionais do Reino Unido, estamos tratando de relações diplomáticas que são estabelecidas entre Reino Unido, da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte e as demais nações ao redor do globo. Essas relações precisam passar pelo Escritório das Relações Exteriores e da Commonwealth. Esta última faz referência à Comunidade das Nações, que foi criada como a Comunidade Britânica de Nações, ou seja, uma organização intergovernamental que integra 53 países membros independentes. Todas as nações membros dessa organização, salvos Moçambique, Ruanda e Namíbia, fazem parte do Império Britânico, no qual mais tarde se separaram. Nesse sentido, é importante compreender que a Grã-Bretanha foi a maior e mais influente potência mundial, condição essa que perdurou por todo o século XVIII e XIX. Então, olha só, pessoal, no século XVIII e XIX, a Grã-Bretanha foi a maior e mais influente potência mundial, né? Permanecendo assim até metade do século XIX. Nesse período, há um marco interessante de destaque: a Pax Britânica. De acordo com Fernandes, 2011, foi durante esse momento que a Europa, usufruindo de uma paz relativamente estável, teve o controle das principais rotas navais, colocando o Império Britânico em posição de destaque, tendo quase dominado o mercado chinês. Olha que coisa incrível! A Pax Britânica, tá? Anota isso aí. Foi um período ali, foi durante esse momento que a Grã-Bretanha estava usufruindo de uma paz, controle das principais rotas navais, tudo fluindo de vento e popa, colocando o Império Britânico em posição de destaque, dominando o mercado chinês praticamente, né? Essa empreitada fez com que a Inglaterra detivesse a supremacia econômica, tendo um imenso desenvolvimento da
industrialização. Anota aí, supremacia econômica, potência mundial e influência, né? Refletindo sobre a relação estabelecida pelo Reino Unido com outras nações ao redor do globo, apontamos a aderência à União Europeia, ou Comunidade Econômica Europeia, em 1973. Então, em 1973, o Reino Unido aderiu à União Europeia. Todavia, sua saída aconteceu em 2016. Tal decisão é apontada como um divisor, uma vez que abalou as estruturas no sentido de construção de alianças e desenvolvimento de uma política exterior. Desde então, o Reino Unido tem buscado novas alianças. Por fim, é relevante discutir que a Grã-Bretanha tem exercido relações amigáveis com os Estados Unidos, Alemanha, França e Rússia, mais notadamente com o fim da Segunda Guerra Mundial, tendo reduzido seu interesse pela dominação ultramarinha e todas as colônias terem alcançado a independência. O governo britânico investiu em bases militares no Golfo Pérsico, mais especificamente nos Emirados Árabes, promovendo uma aproximação militar com Omã. Ninguém negaria que o Império Britânico foi a mais forte potência e que teve o seu poder ampliado em 1815 e 1939. Tampouco deixaria de trazer à tona o destaque merecedor de sua indústria, comércio e finanças, sobretudo a capacidade bélica emergente neste período. Vamos praticar? A Revolução Industrial foi o período de transição para novos processos de manufatura ocorridos entre o século 18 e 19. O processo trouxe profundas transformações na ordem econômica mundial. Olha só, a Revolução Industrial trouxe profundas transformações na ordem econômica mundial. É isso aí. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta o motivo de suas origens na Inglaterra. A. Abolição da monarquia. B. Liberalismo econômico. C. Movimento migratório de mão de obra da cidade para o campo. D. Fortalecimento do sistema familiar de produção. E. Fim da hegemonia marítima. Então, motivo das origens da Revolução Industrial na Inglaterra? Eu diria que é o C. Movimento migratório da mão de obra da cidade para o campo. Eu não sei, eu acho que eu tô errada. Eu vou pôr uma interrogação, depois eu vou checar. Liberalismo econômico? Ou movimento migratório? Acho que é movimento migratório, depois eu checo. Próximo tópico: a Segunda Guerra Mundial. Com base nos estudos de Burke e Palares-Burke 2016, a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, marcou a memória dos ingleses com flashes de alguns eventos que os mais velhos se lembram por conta da sua infância. O momento era de incerteza quanto ao futuro do Reino Unido. E nesse clima, em junho de 1940, o governo britânico tomou a decisão de desmilitarizar e esvaziar as ilhas do Canal, que eram representadas por Guernsey, Jersey, Alderney, Sark e Herm. Uma vez que a ocupação alemã acontecia muito em breve e ter o território indefeso poderia ser vantagem, pois sugaria os recursos dos alemães. Então, foi nesse clima de incerteza que o governo britânico desmilitarizou as ilhas do Canal, uma vez que a ocupação alemã aconteceria e ter o território indefeso poderia ser vantagem, pois sugaria os recursos dos alemães. A ocupação por parte dos alemães durou de julho de 40 a maio de 45. A descrição dessa parte do país inglês era de desfalque e desarmamento. Sendo assim, não se esperava resistência por parte dos ingleses. Isso pode ser visto por meio de pronunciamentos do primeiro-ministro Winston Churchill em maio e junho de 1940.
O drama havia tomado conta, já que o posicionamento da Inglaterra era de solidão contra a invasão alemã à Noruega e Dinamarca no mês de abril e a França, Holanda, Bélgica e Luxemburgo em maio. Segundo o então primeiro-ministro, a oferta ao povo britânico residia em alguns elementos: sangue, labuta, lágrimas e suor, ainda que a luta se tornasse incansável. Para que possamos melhor entender como a identidade e cultura inglesas são representadas, consideraremos 3 eventos à época da guerra: Dunkerque, a Batalha da Grã-Bretanha e a Blitz. Vamos, para entender melhor a identidade e cultura inglesa, estudar o evento de Dunkerque. Também chamada de Milagre de Dunkerque, faz referências ao resgate de cerca de 200 mil soldados e oficiais integrantes do exército, em razão do cerco por parte dos alemães, após o fracasso na empreitada de guerra em solo francês, materializado nas palavras de Churchill como desastre militar colossal. Temos aqui uma foto com vários soldados britânicos feridos subindo a prancha de um destroyer em Dover, em 31 de maio de 1940. Tadinhos. O nome de Dunkerque foi dado por conta do resgate ter sido feito pelo porto do mesmo nome, sendo a tropa salva em sua grande maioria por navios da marinha inglesa. Nesse fracasso, merece destaque o apoio dado por pequenos proprietários que, em posse de seus pequenos barcos, foram assistir ao exército humilhado, mas que clamava por socorro, demonstrando espírito de colaboração predicativo, ainda hoje lembrado em memórias dos combatentes. A Grã-Bretanha e o Blitz. Vamos estudar sobre o Blitz. Essa batalha foi travada entre as forças aéreas alemãs e britânicas, empreendida entre julho e outubro de 1940, tendo sido descrita como a mais feroz da época, já que os alemães possuíam a maior parte e mais poderosa força aérea do mundo, além de serem caracterizados como estrategistas na luta pelos seus objetivos de dominação. Temos aqui uma foto vista da Catedral de São Paulo, em Londres, St. Paul Cathedral, após o Blitz. No momento em que a Batalha da Grã-Bretanha estava próxima do fim, o Luftwaffe, isto é, o ramo aéreo alemão responsável pelo cumprimento de missões internas e externas de bombardeio, dizendo combater até que cessassem as hostilidades em solo inimigo, concentrou-se no ataque às cidades britânicas, sendo Londres o maior alvo. O objetivo de Hitler era diminuir a moral da população britânica, tornando o país mais suscetível à rendição. Com isso, mais de 2 milhões de casas foram destruídas, resultando na morte de aproximadamente 40 mil civis, sendo metade desses só na cidade de Londres. No período de setembro de 1940 até maio de 41, por isso o nome dado a esse período foi Blitz, pois eram reveladoras as violências e as constâncias dos ataques. Como prova disso, Londres, a partir de 7 de setembro de 1940, sofreu bombardeios noite após noite, que duraram 57 noites ininterruptas. Um contraponto a ser estabelecido é que a tentativa de querer desmoralizar a sociedade não deu certo. Pelo contrário, ganharam forças para que pudessem passar pelas adversidades. Reflita. A Segunda Guerra Mundial, diferente do que é dito sobre a Primeira, cuja definição é de uma guerra nas trincheiras, caracterizou-se como o War at Home, uma guerra em casa. A partir dessa definição, podemos estabelecer uma reflexão crítica. Uma guerra que acontece em casa e não nas trincheiras faz de seu povo herói? Vale a pena considerar que ela estimulou os moradores a ações notórias e reveladoras de sua incansável força. Próximo tópico:
o significado da Segunda Guerra Mundial para a Grã-Bretanha. Qual foi o significado da Segunda Guerra Mundial para a Grã-Bretanha? Em se tratando de uma análise das consequências da Segunda Guerra Mundial à Grã-Bretanha, nem precisamos dizer que a população dizimada e os incontáveis feridos redesenharam o equilíbrio do poder mundial. Entretanto, merecem considerações alguns pontos decorrentes disso tudo. Em primeira instância, o crescimento e ascensão dos Estados Unidos. Também na divisão do mundo entre capitalismo e socialismo. O surgimento da Organização das Nações Unidas, ONU. Em nosso país, à época, o governo de Getúlio Vargas chega ao fim e cresce uma aproximação muito amigável com os americanos. Vamos praticar? Adolf Hitler declarou em 1941 que a eclosão da Segunda Guerra Mundial foi resultado da intervenção, ao seu ver, indevida das potências ocidentais durante a guerra entre Alemanha e Polônia. Nesse sentido, assinale a alternativa que indica qual cidade britânica foi bombardeada por 57 noites seguidas durante esse período: A, Manchester; B, Cardiff; C, Glasgow; D, Londres; e Liverpool. Bom, acabamos de ver que foi Londres, então vou marcar a D. Próximo tópico. O fim de um império. Descolonizações. O processo de descolonização pelo qual a Grã-Bretanha passou é o mais permanente e vivo na memória dos britânicos. Olha só, o processo de descolonização é o mais vivo na memória dos britânicos, tendo começado com a Guerra da Independência Americana em 1775 e 1783, sendo sucedida pela independência da Índia em 1947. Este último ato discutia que o Congresso indiano precisava de uma demanda de participação com cidadãos daquela região, em vez de apresentar um governo no qual se destacavam um vice-rei e funcionários britânicos, o que não era legitimamente democrático. Então, a Índia se preocupava com um governo legitimamente democrático e com a participação de cidadãos indianos, né? Um congresso indiano precisava de uma participação de cidadãos indianos. Saiba mais. A esse respeito, houve alguns apontamentos sobre este período. Um deles é o seriado Indian Summers, comparado ao Downton Abbey, que descreve exatamente o início de uma era na qual há reações e movimentos de libertação da Índia, com maior ou menor violência, entretanto, sem que os ânimos ficassem acirrados e aumentassem a própria angústia. Para saber mais, assista o vídeo. A independência da Índia foi sucedida pela da Gana, em 1957, da Nigéria, em 1960, da Jamaica, em 62, do Quênia, em 63, recebendo destaque neste período, em 97, a entrega de Hong Kong à China. Olha só, então, a independência da Índia, ela foi sucedida em 57 pela independência de Gana, em 60 pela independência da Nigéria, em 62 pela independência da Jamaica, em 63 pela independência do Quênia, recebendo o destaque em 1997, a entrega de Hong Kong à China. Muito interessante. Ainda foram comuns eventos que ficaram conhecidos como Freedom at Midnight, liberdade à meia-noite, nos quais eram dadas despedidas, marcando a transição de um regime ao outro, com procissões e fogos de artifício diante de representantes da família real, de funcionários do Império em extinção e dos novos funcionários. Com isso, a bandeira britânica era arriada, enquanto uma nova era hasteada. Manter a ligação cultural e econômica entre as antigas colônias e metrópole, para alguns, pode soar como uma boa tomada de decisão,
na construção de autonomia. Então, manter essa ligação econômica entre colônias antigas e metrópole pode auxiliar na construção de autonomia. Entretanto, essa filiação, um tanto quanto reveladora, é isso mesmo? Entretanto, essa filiação, ela é um tanto quanto reveladora, já que mostra que a narrativa imperialista não teve fim. Pelo contrário, os braços da metrópole continuaram a trazer influências fortíssimas às suas antigas colônias. Ainda nesse sentido, é importante abordar que algumas nações não conseguiram se livrar do modelo monarca herdado. Olha só, pessoal, tá vendo só? Apesar de terem conseguido, né, a sua independência, alguns mantiveram a ligação cultural e econômica das antigas colônias à metrópole, para poder ali ajudar na construção da autonomia, mas é importante lembrar que algumas nações não conseguiram se livrar do modelo monarca, tendo como constituição o rei e parlamentos. Podemos ir um pouco mais além na questão da identidade cultural inglesa e como essa noção se instala. Apontamos algumas nuances, como por exemplo o cricket, que é uma prática esportiva na qual são usados tacos e bola, remontando ao sul da Inglaterra, em meados de 1566. Alguns fazem comparação entre o beisebol e o cricket. No entanto, a sua inspiração de criação está em um jogo rural bem básico, que recebia o nome de stool ball. Interessante observar a adoção desse jogo pela nobreza no século XVII. Sendo assim, após o final da Segunda Guerra Mundial e com o advento da descolonização, quando finalmente habitantes das antigas colônias britânicas na África, no Caribe e na Índia puderam se tornar independentes, mudaram a paisagem cultural britânica drasticamente. Então, o final da Segunda Guerra Mundial e a descolonização das antigas colônias, né? Essa descolonização mudou a paisagem cultural britânica. As antigas colônias, África, Caribe, Índia, né? Elas se tornaram independentes e essa paisagem cultural britânica mudou drasticamente. Burke e Palhares, Burke, 2016, tratam dessa questão adotando uma vertente linguística na qual discutem o número de falantes londrinos das línguas Urdu, Sylheti ou Bengali, além de abordar como palavras de línguas indianas têm sido incorporadas à língua inglesa, especialmente do hindu e do urdu. O Reino Unido carrega em sua narrativa algumas ênfases em demasia, quando é comparado com outras nações mundiais. Estradas e leis, a reforma protestante, o iluminismo, entre outros. Todavia, não tem como negar que, ao tratar da noção de identidade inglesa, surgiram representações em torno da solidariedade de pessoas em comum, que marcaram a história do coletivo. Deste período, temos a Grã-Bretanha, que tem bastante representatividade entre os ingleses. Olha só. Então, não podemos negar que, quando se fala de identidade inglesa, surgem representações em torno da solidariedade que marcaram a história. Temos a Grã-Bretanha, que tem bastante representatividade entre os ingleses, já que deixa clara a superioridade dos inimigos diante das pequenas forças britânicas. Disso decorrem alguns olhares para mitos que são descritos como protagonistas com características exacerbadas. Contudo, com o objetivo de contrastar um período passado com o atual, conseguimos perceber como tudo isso tende a desconstruir as inglesidades, já que mais de 10% da população nasceu no exterior. Então, olha só,
Contrastando o período passado com o atual, a gente percebe que as inglesidades vão se desconstruindo, já que 10% da população veio do exterior. Assim, com o aumento da imigração, a questão histórica inglesa pode sofrer muitas alterações, já que o modo como se conta e ensina a história de um país pode mudar seu curso. Praticar. Vamos praticar? O colapso do poder imperial britânico quase que por completo em meados da década de 60 pode ser atribuído diretamente ao impacto da Segunda Guerra Mundial. Tá vendo? Olha só, uma potência enorme dessa, de repente, né, teve ali seu colapso em 1960, que é atribuído ao impacto da Segunda Guerra Mundial. As catastróficas derrotas britânicas na Europa e na Ásia em 1940 e 42 destruíram sua independência financeira e econômica, o verdadeiro alicerce do sistema imperial, que era a independência financeira e econômica. Um sintoma precoce da fraqueza do império foi a perda de uma colônia em 47. Desse modo, assinale a alternativa que indica qual foi essa colônia. Bom, a gente acabou de ler que foi a Índia, né? A independência da Índia em 47. Então, a opção A, Gana, B, Nigéria, C, Índia, D, Jamaica e Quênia. Marquei aqui C, Índia. Material complementar, O Destino de uma Nação, filme de Darkest Hour. Filme... Não, o nome do filme em inglês chama Darkest Hour e em português chama O Destino de uma Nação. Ano de 2017, o filme é ambientado em 1940 e acompanha os primeiros dias de Winston Churchill como primeiro-ministro da Grã-Bretanha. O estadista britânico enfrenta um momento crítico na Segunda Guerra Mundial. As tropas britânicas estão cercadas pelo exército alemão em Dunkerque, na França, tema retratado nesta unidade. Para conhecer mais, assista o filme. Livro Tempos Difíceis, editora Boitempo, autor Charles Dickens. Comentário: nesse clássico, o autor faz uma crítica aos efeitos, né, aquela denúncia da Revolução Industrial e evidencia a discrepância entre a pobreza extrema em que viviam os trabalhadores ingleses no final do século XIX e o conforto proporcionado aos mais ricos da Inglaterra vitoriana. Olha só. Conclusão, chegamos à conclusão. Nesta unidade, percebemos que a religião ocupou um papel importante na sociedade inglesa, uma vez que se relacionava diretamente com a política do país. Notamos que o cristianismo tem sido a mais poderosa denominação religiosa nas terras da rainha, tendo como suas duas correntes mais influentes o catolicismo romano e o anglicanismo. O último foi fruto da Reforma Protestante, movimento que teve como principal agente Martinho Lutero, um monge católico alemão e que, principalmente por motivos políticos, serviu como base para a fundação da Igreja Inglesa. Para tratar da influência da Inglaterra neste processo, tivemos de passar pela Revolução Industrial. Olha só, para tratar da influência da Inglaterra, tivemos que passar pela Revolução Industrial, isto é, um período de transição, no qual novos processos de manufatura surgiram. Para concluir, vimos que o processo de descolonização pelo qual a Grã-Bretanha passou foi o mais permanente e vivo na memória dos britânicos, tendo começado com a Guerra da Independência Americana entre 1775 e 1783, sendo sucedida pela independência da Índia em 1947.